Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Como disse, daria sequência a esta palavra, falando sobre Josué. Um dos grandes exemplos da Bíblia para a minha vida e para a sua vida, e de exemplo a ser seguido, de atitudes a ser seguida. E eu quero voltar com você no livro de Josué, no capítulo 1. E eu vou ler de novo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado a vós, como prometia Moisés. E ele dá aqui a localização, desde o deserto, o Líbano, o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, o grande mar, para o poente será o vosso termo. E ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Palavra do Senhor para um homem que durante muitos anos foi fiel ao seu líder. Uma das grandes histórias sensacionais que eu vejo entre Josué e Moisés foi quando Moisés estava no monte, com as mãos estendidas. Josué está lutando com os soldados no vale. A guerra envolvia a história dos gibeonitas, e a Bíblia diz que, penso ser a dos gibeonitas, não tenho certeza agora, porque estou falando algo que não havia pensado. E Moisés com as mãos estendidas, levantadas, enquanto ele está assim, Josué e o exército está vencendo. Quando ele abaixa a mão, porque Josué já era avançado em idades, as mãos tão pesadas, o exército perdia. E Arão e Hur vêm e ajudam Moisés a ficar com a mão levantada, e assim o exército vence sob o comando de Josué. Uma interação perfeita estava acontecendo ali. E a Bíblia diz que quando Moisés morre, o Senhor vem falar com Josué e diz que o Moisés havia morrido, mas a obra dele não. E que agora ele estava levantando Josué para continuar a obra que Moisés começara. Muitas vezes em nossa vida, a gente, por sofrer perdas, fica estagnado e paralisado. O Josué lamentou a perda do seu líder, por certo do seu amigo, do seu companheiro de missão, que ele auxiliava. Mas quando o Senhor diz para ele da morte de Moisés, o Senhor diz para ele: agora você se levanta, vença essa perda, se erga e continue a fazer aquilo que Moisés começou. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Honre toda a história de vocês juntos, completando a missão. Sabe o que Deus está dizendo para Josué? Se você não continuar a missão, você está desonrando o seu líder, que hoje não está mais vivo. Existem muitas pessoas que, por afinidade, e acham que isso é louvável, encenam, confabula. Eu não estou dizendo que isso seja algo planejado, mas por estar ligado àquilo de uma forma que não consegue se libertar, paralisa a própria vida no sentido daquilo que está à frente para fazer. Poderia ser que Josué ficasse por um tempo paralisado, mas Deus se apresentou para ele e disse: olha, Josué, eu entendo a sua perda, mas agora você vai ter que se erguer, e agora eu estou levantando você para continuar a fazer isso que já foi começado a fazer. Deus está dizendo para Josué: quem chamou Moisés para fazer fui eu o recolhi para mim, e agora nomeio você para continuar fazendo o serviço, aquilo que é para ser feito. E Josué compreendeu, Josué entendeu. Interessante, dentro desse texto, que no versículo 3 do capítulo 1 de Josué, Deus diz para Josué: todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, ao seu povo, ao povo que você representa agora, como eu prometi a Moisés. Algumas pessoas pegam esse versículo e
de uma forma até assoberbada, ou, perdão, soberba. Todo lugar que eu pisar a planta do meu pé é meu. A gente tem que ser específico. Aqui era uma conquista de um território que Deus estava enviando o seu povo a possuir. Eu até creio, e isso tem amparo bíblico, que todo lugar onde eu chegar, pisei a planta do meu pé, o território espiritual é dado a mim por herança e por unidade e relacionamento com Deus. Acredito que onde estiver, fisicamente, aquilo não é minha propriedade, mas se eu entrei ali, estou pisando a planta do meu pé naquele lugar, espiritualmente falando, eu estou trazendo o reino de Deus e o rei está ali. Eu não posso me levantar contra as pessoas que são proprietárias daquela empresa, daquele banco, daquela casa, daquele estabelecimento comercial, claro que não. Mas espiritualmente falando, eu tenho que ter consciência. Represento o reino de Deus. E esse lugar espiritual é herança minha e eu comando em nome do Senhor este lugar. Não no sentido de me levantar contra a autoridade de alguém. É preciso que a gente entenda isso. Mas porque cheguei, espiritualmente falando, tem que estar tudo de acordo com a vontade de Deus, segundo a minha atitude. Porque às vezes a gente quer a atitude de terceiros, mas a gente mesmo é arrogante, é insubordinado, fala demais, fofoca demais, e Deus não está em nada disso. É preciso entender. Mas aqui o lugar era físico mesmo. E a Bíblia diz que o Senhor diz para Josué os limites que ele deveria ocupar, que o povo deveria ocupar. Agora, olha o versículo 5, Deus diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Isso é fato. Agora é preciso olhar o próximo versículo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Ele diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Tenha ânimo pronto, não desanime. É sobre isso que eu quero falar com você. Às vezes a gente fica com uma resistência velada no nosso coração, honrando quem já não está mais aqui, e se esquece de honrar quem está. Quem está? Deus. Quem está? Você. E qual é a honra maior de continuar algo que tem que ser feito? Então, a palavra de Deus para Josué é: se esforça, levanta-te, sai desse marasmo, desse desânimo, levanta desse ocaso, levanta-te dessa inércia, dessa paralisação. Deus reconhece as nossas perdas. Deus sabe disso. Jesus sentiu isso na pele. Mas o esforço, o ânimo pronto, a prontidão para avançar, para continuar é preciso. Se levante agora em nome de Jesus. Se erga. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.